Onde está o céu? Eu acho que se perguntasse para cada um aqui, cada um ia colocar o seu céu em algum sítio. Não é verdade? Talvez o céu não seja um consenso, mas eu não vou falar do meu céu, não. Eu vou falar baseada na Revista Espírita. Revista Espírita faz parte da codificação, é o laboratório dos livros que é o Espiritismo, livro dos médiuns, tá bem? Da obra que chamam de codificação. Infelizmente é pouco conhecida, mas é riquíssima. Então hoje eu vou falar o que Allan Kardec nos diz aonde está o céu. Eu, claro que pincelei algumas coisas, mas aconselho a todos irem ver este artigo na Revista Espírita, 1865, março de 1865. Ela é gratuita na internet. É só colocar lá no buscador de vocês, colocam lá que ela vai buscar e está lá, março de 1865, nesse magistral artigo de Allan Kardec, assinado por ele, tá bem? Na Revista Espírita. Então Allan Kardec começa nos dizendo que céu, na verdade, há muito que é falado nas várias religiões e descrito, não é, como algo, não é, e chama céu como algo que veio do latim, coelium, do grego eólios, e que quer dizer oco, côncavo, porque era assim que antigamente viam o planeta Terra, um disco, e o céu era todo o resto onde ficavam as estrelas, eram esferas, não é? Onde ficavam pregadinhas lá as estrelas, os anjinhos e tudo mais. Não é? Essa descrição que faziam e fazem ainda algumas religiões. Os antigos acreditavam na existência de vários céus, não era só um não, vários, superpostos um sobre o outro, como esferas assim de vidro, uma dentro da outra, não é? Ou como côncavos, semiesferas, porque acreditavam que a Terra era plana no começo. Só depois que foram falar que a Terra era um globo realmente, até descobrirem, até os navegadores portugueses darem a volta, não é verdade? E descobrirem que afinal a Terra era redonda. Hoje em dia já não dizem que é bem... Olha, Diana, tá boa. Hoje em dia já não dizem que a Terra é bem redonda. A Terra, na verdade, é meio ovalada. Não é? Então, os navegadores portugueses é que trouxeram a ideia, então, que a Terra é redonda. Por isso, antigamente, a ideia era essa, e hoje em dia, por muito tempo, perpetuou a ideia de que existiam várias esferas e que iam galgando essas esferas, giravam essas esferas em torno da Terra, carregando os astros, os mais próximos, a Lua, depois as estrelas, o Sol mais distante, e que se a gente pudesse chegar no final lá do horizonte, encontraríamos os mecanismos que giravam essas esferas uma em torno da outra, não é? E que em cada uma dessas esferas moravam, não é, dentro da evolução, da nossa evolução, os anjos, os arcanjos. E o computador está mais devagar que eu. Bem, essa ideia que se prendia em insuficiência do conhecimento, porque não sabiam, primeiro demorou para descobrir que a Terra é redonda, depois achavam mesmo que ficava só por aqui, que a Terra era o centro de tudo. E depois demorou um tempão para dizer que afinal não era, que afinal a Terra rodava em torno do Sol, girava em torno do Sol. Mas isso fez com que por muito tempo as religiões de forma geral acreditassem que essas esferas, nessas esferas, e de religião para religião variavam em número, era a morada dos eleitos. Então, cada esfera dessa tinha aqui os homens, né? Tá aqui o Deus barbudo, aquele senhor severo, que ficava lá em cima de tudo a tomar conta aqui para baixo. Mas também vinha, de vez em quando, olhar os seus tutelados
E cada esfera dessa era uma esfera de bem-aventurança, onde, conforme as pessoas fossem melhorando, iam mudando até aqui, que seria o máximo, onde chegavam os espíritos melhorzinhos, os santos, porque a morada de Deus era Deus e estava lá sozinho. Não é? Então, até hoje, tem muita boa gente que pensa que o céu é esférico e que há essas gradações para além da terra, onde moram os anjos, os arcanjos, serafins, etc. e afins. Tá bem? Mas o tempo foi passando. Não é? Faltou dizer ainda que o último grau, já dissemos, era a morada da felicidade. Lembra da história do Sétimo Céu? Até lá no Brasil tinha uma fotonovela chamada Sétimo Céu, que só contava história de amor, bem melosa, não é? Porque a gente ficava no Sétimo Céu. O Sétimo Céu era a morada, então, dos seres felizes. Tá bem? E até dividiam, até Ptolomeu, que era um matemático grego, entrou nessa história, nessa divisão, e dizia que o Empírio, onde era a região luminosa, porque lá para cima era Deus, o arquiteto de tudo isso, tá bem? Bem, mas este conceito foi mudando. Foi mudando graças à ciência. Os conhecimentos, como disse, foram indo, descobrimos que a Terra é redonda, que já não era o centro de tudo, que afinal rodava em torno do Sol, ou achávamos depois que era o Sol o centro de tudo, mas que afinal de contas não é bem assim. Não é? Que afinal de contas, a Terra, propriamente dita, não é? E através do olhar dos telescópios, sejam eles radiotelescópios ou telescópios espaciais, descobriram que a Terra faz parte de um grãozinho de areia dentro do universo. Podemos comparar como se fosse um grãozinho de areia, que moramos numa coisa chamada Via Láctea, numa galáxia chamada Via Láctea, mas aqui bem num cantinho exterior da Via Láctea, bem ali num bracinho, a virar à esquerda do final da Via Láctea, tá bem? Então, é ali, e aqui está bem aumentado, onde fica o sistema solar. O Sol também, coitadinho, ele é uma estrela já, não é, de quinta grandeza. Nem é uma estrela de primeira grandeza. A gente nem pode dizer assim, temos um Sol. Não, ele é uma estrela de quinta grandeza. Já está assim meio gastinho, né? Que a gente sabe até que já prevém que ele vai se apagar qualquer milhão de anos desses. Tá bem? Então, deixando... Qualquer milhão de anos desse, ele se apaga. Tá bem? E deixando de poder ter vida na Terra. Até lá, a gente já deve ter andado uns passinhos. Tá bem? Então, o centro da Via Láctea mesmo é um aglomerado de uma massa brilhante e acreditam que lá tem até um buraco negro. Mas descobrimos que nós somos um grão de areia numa praia. Tanto é que, será que faz sentido a gente pensar que Deus colocou-nos aqui, só nós aqui, os queridinhos da criação, neste planetinha simpático até que a gente insiste em estragar, como disse o Carlos Miguel, nós insistimos em estragar. Será que estamos sozinhos nesse universo? A pensar que existem, como mostram aqueles telescópios todos, bilhões de galáxias, muito parecidas com as nossas e outros muito diferentes, mas bilhões, isso não são planetas, não são galáxias. Galáxias é um aglomerado de sistemas, de planetas, de estrelas que vivem dentro desta união chamada galáxia. Existem milhares, bilhões, trilhões de galáxias no universo, que é infinito. E olhando para isso, a pergunta, será que só aqui Deus colocou vida? Isso faz-nos pensar um bocadinho, não é? Pensar um bocadinho a respeito do que é a vida.
E como nós vimos, o conceito de céu se ampliou e muito. Já nem tem mais lugar para o velho barbudo ficar lá em cima olhando para baixo. Não é? Porque tem muita gente para ele cuidar nesse mundo. Não existe em cima e embaixo no universo. Não tem nem um lado nem o outro. É tudo um referencial que nós tomamos por nós. O que é em cima, o que é embaixo. Estes conhecimentos vão sendo ampliados, não é? E claro que a ideia de céus, de anjos, serafins e arcanjos também tem que evoluir. Não dá mais para pensar que tem lá o inferno lá embaixo dos nossos pés, que os demoninhos com os garfinhos ficam lá cutucando, e lá em cima tem os anjinhos a tocar harpa, no 7º céu. Não há 7º, nem 8º, nem 9º, nem 10º. Não há. Não é? Então, afinal, onde é que está o céu? Onde é que ele fica, afinal? Já que a ciência estragou o nosso barato, já que a gente não dá para olhar para cima e dizer, meu Deus, como a gente costuma fazer, já que ele não mora lá para cima, onde é que está o céu? Onde será que está o céu? Então vamos lá. Para que a gente possa responder isso, nós vamos relembrar alguns conceitos que talvez a gente esteja um pouquinho apagado da nossa mente. Não é? Primeiro nós temos que lembrar que o homem é composto do corpo e espírito, certo? Certo, Orquídea? Ali já faltou na aula de ontem. Então ela vai continuar com dúvida. Certo, Orquídea? O homem é composto de corpo mais espírito. A Vanessa também faltou, por isso ela está por fora. Então, aqui não há dúvida, não é? Para nós espíritas, não há dúvida. E que o espírito é o ser principal, o ser que tem a razão e a inteligência. Não é? O corpo é só matéria. É matéria que serve para nós utilizarmos aqui, neste planetinha. É como se fosse um uniforme para frequentar essa escola chamada Planeta Terra. Tá bem? Então, vai revestir temporariamente o espírito. É um uniforme que nós usamos. Se hoje nós somos assim simpáticas, bonitinhas, mas isso tem a ver com o material que os nossos pais nos forneceram e a nossa capacidade de burilá-lo, de trabalhar com ele. Não é? Então, ok. Já refrescamos a memória nesse ponto? Vamos à frente. O corpo usado se destrói quando morremos, certo? E o espírito sobrevive a essa destruição. Porque simplesmente despimos, como vimos lá atrás, este fato quase que macaco, mais tem escafandro, não é? Deixamos por aqui e vamos à nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito. Sem o espírito, o corpo volta, não é, para a matéria do planeta. Já não interessa nada, já não serve para nada, só para adubar a terra. Sem o corpo, o espírito é tudo, está livre. Tirei o escafandro. Lembra aquela ideia dos homens, quando mergulham muito fundo, vestem aquela roupa pesada, aquele capacete, é mais ou menos quando a gente vem para cá. Nós vestimos este escafandro chamado corpo físico, para que possamos trabalhar aqui, não é? Nesta terra que é uma matéria densa ainda, bastante densa. E para que nós possamos nos relacionar aqui, vestimos esse escafandro. E continuando, deixando o corpo, o espírito encontra o mundo espiritual, da onde a gente veio. Voltamos para casa, bem dizer. Aqui estamos na escola. Quando desencarnamos, voltamos para casa. Ok? Então, relembrando, não é, nos desencarnes,
Quando alguém nos deixa, nós ficamos tristes, mas tem sempre festa do lado de lá. No mundo espiritual, aqueles que nos amam recebem-nos de braços abertos. Por isso, nós temos que começar a pensar e entender onde está o céu. Está meio de lentinho. Pois o mundo corpóreo, como diz Kardec, composto dos espíritos encarnados, que são os homens, e o mundo espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Esta é uma conclusão que nós já chegamos. Os seres do mundo corpóreo, somos nós, nesse momento, pelo próprio fato do seu envoltório material, nós somos presos à Terra. Só conseguimos descolar da Terra quando andamos mesmo de avião. Não é? Ou então de foguetão, quando o pessoal vai para a Lua, algum lugar assim. Mas para já não é para todo mundo. Tá bem? Então só saímos mesmo, tiramos o pezinho da Terra quando vamos de avião. Mas os espíritos, quando deixam esse fato, macaco, quando eles habitam toda parte, estão em toda parte. Não há limite para os espíritos. Continuam aqui e aonde o queira. Tá bem? Podem estar ao nosso redor, podem estar em qualquer lado, qualquer outro planeta, qualquer outra galáxia. O universo. Dentro, nós vamos ver, de alguns quesitos, é claro. Não é tão linear quanto isso. Por quê? Porque os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de progredir. E para progredir temos uma ferramenta chamada livre-arbítrio. Ninguém fica cutucando a gente, vá lá, a não ser a nossa mãe. Quando a gente é pequena, a mãe diz assim, vai estudar menino, não é? Vai estudar para poder entender a vida, para poder não é? Saber como são as coisas. A minha mãe vivia dizendo, vai estudar menina, vai estudar menina. E é esse o papel dos pais. Então nós vamos progredindo, mas quando a gente vai crescendo, e mesmo quando crianças, a gente pode optar, não quero estudar, vou fazer qualquer outra coisa, não é? Ok, mas não devemos deixar, o estudo não está só nos livros, o estudo está no entendimento e na compreensão do que é a vida. Não é? Podemos passar uma vida inteira na mesmice do acordar, tomar o pequeno almoço, vestir, ir para o trabalho, trabalhar, voltar para casa, tomar o nosso banhinho, jantar, dormir. Acordar, tomar um pequeno almoço, trabalhar, e podemos passar uma vida assim. Podemos, mas não devemos. Porque o estudo, o conhecimento está em toda parte. Em toda parte. Só depende do nosso livre-arbítrio, ir buscá-lo. Ninguém fica nos cutucando a não ser a nossa mãe por um certo tempo. E é pelo progresso que adquirimos novos conhecimentos, novas faculdades e novas percepções, e, em consequências, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Então já há uma diferença. Quando a gente aprende, começamos a entender e a perceber outras coisas. Vê? Então, nem aqui vale a pena ser preguiçoso. Todo mundo olhou para vocês, por que será? Não. Bem, eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. Então, quanto mais evoluímos, mais percebemos, mais entendemos, mais compreendemos outras coisas, muito além. Tudo vai depender da nossa evolução. E a felicidade está em razão do progresso que nós realizamos.
do trabalho que nós fazemos conosco mesmo, do entendimento que nós vamos buscar na vida. É verdade que os livros nos ajudam, mas não é só nos livros que a gente vai buscar conhecimento. No contato com as pessoas, nas experiências do nosso próximo, no entendimento ao nosso próximo, no perceber as pequenas coisas que a natureza nos mostra todo dia. Por que será que aquele passarinho vem cantar todo dia ali? Por que será que ele está ali naquela árvore todos os dias e perceber o movimento, o que a natureza tem? As flores a desabrochar, a perfeição, o céu, o sol, o entendimento, o conhecimento de tudo à nossa volta. E esse entendimento vai nos tornando cada vez mais capacitados. Vai nos trazendo e entendendo e fazendo com que nós consigamos perceber algo, né, que o César, numa palestra aqui, já falou sobre a harmonia. Né? A harmonia. Os espíritos vêm, ouvem e sentem, compreendem o que os espíritos mais atrasados não conseguem. Tá certo? Conseguem ver com outros olhos, têm outros insights e vão entrando nesta harmonia do universo. Também na Revista Espírita tem lá uma entrevista que Kardec fez ao compositor Rossini, depois de desencarnado, em que ele fala que a beleza do universo é esta composição da harmonia, que no começo, como nós não percebemos, é tudo muito dissonante, porque ele era músico, né? É tudo muito dissonante, parece uma barulheira infernal, mas quando vamos crescendo e sabendo apreciar, vai se tornando música para os nossos ouvidos. É a mesma coisa alguém que vai a um concerto, não é? De música clássica, por exemplo, como o nosso Francisco, que já toca aqui um violino e já percebe os acordes e a sonoridade, então tem maior capacidade, porque ele se dedica a isto, de perceber e ouvir tons e coisas que nós, que não conseguimos apreciar. Então é normal que num concerto desses, quem perceba, quem já tem esta capacidade, desta harmonia, até lágrimas aos olhos venham. E a gente olha e fala, ai, aquele tolo está chorando por ouvir música. Não é? É que nós ainda não conseguimos alcançar a harmonia que o Francisco já lá está. E que outros que se capacitam para tal. Por isso, é uma capacitação constante. Então, eu diria, Kardec diz que entre dois espíritos, sendo um atrasado em relação ao outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, é só isso que nos difere, cada um se encontra na faixa vibratória que lhe é própria, sem que tenham necessidade de estar num lugar distinto. Uau! Não precisamos estar em lugares distintos. Estamos sim em harmonias distintas, em sintonias distintas. E Kardec continua. Embora estando ao lado um do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente para o outro, no mesmo local. No mesmo local, há trevas para um e luz e harmonia para outro. No mesmo local, ao lado um do outro. Necessitando, sim, cada um estar na sua sintonia própria. Agora nós podemos perguntar qual é a nossa sintonia, qual é a nossa vibração, aonde nós estamos. Cada um de nós tem a sua própria vibração.
tem a sua própria capacidade vibratória, de acordo com os conhecimentos, de acordo com o seu entendimento e a sua ética ou moral. Mas Kardec continua. E aqui eu faço um parênteses para lembrar. Já ouviram falar de universos paralelos? Talvez esse conceito de 160 anos atrás. Universos paralelos, um conceito moderno da física, a dizer que os mundos se entrecruzam e que há um de nós em outros mundos. A doutrina espírita diz: somos nós mesmos. Tudo depende do nosso estado vibratório. Aqui, os universos paralelos que a física define como, até o momento, dizem matematicamente, não é? Os físicos teóricos chegaram a 11 universos paralelos. Então, a gente já pode dizer que o sétimo céu já era. Então, a física nos mostra, a física moderna, nos mostra que existem, que isso é possível, estarmos um ao lado do outro em condições totalmente distintas. Kardec, há 160 anos atrás, já dizia isto. E mais interessante ainda, trouxe, não é, que estes universos se imbricam, se encontram, fazendo com que aquele que esteja numa capacidade vibratória maior, seja um espírito mais evoluído, tenha a capacidade de chegar aqui aos mais materializados. Nós não conseguimos tirar os nossos pezinhos do chão por nós próprios. Os mais evoluídos conseguem chegar até nós. E aqui a gente podia falar da física, dos buracos de minhoca, não é? Dos buracos negros, do encontro destes universos paralelos. Poderíamos entrar pela digressão aqui, mas não vale a pena. Vamos voltar a Kardec. Eu só queria dizer também deste senhor, Nikola Tesla. Está na moda o Tesla. Tesla, engenheiro eletrotécnico, não é? Que é o equivalente ao engenheiro eletrotécnico, não é? Um dos maiores cientistas do século XIX, que deu um impulso fantástico à eletrotecnia. Ele já dizia, lá, computador, que se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Este senhor não era espírita. Nikola Tesla. Amém? Palavras textuais deste senhor. Uau! Então vamos em frente. E o que isso tem a ver com o nosso céu? Vamos voltar a ele. Então, a felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles aurem por toda parte. Na superfície da terra, no meio dos encarnados, no espaço, onde for. E o que é o céu, se não a felicidade suprema, como nós almejamos, dizemos, ai, os céus. Não é verdade? O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, não entreveem e que não são acessíveis senão aos espíritos depurados, aos espíritos que evoluem, que dão este salto vibratório, digamos assim. Mas nós vimos lá atrás que para evoluir, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Todos nós. Certo? O progresso nos espíritos é o fruto de seu próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham por seu adiantamento com mais ou menos negligência ou afinco, segundo a vontade de cada um. Kardec está falando de nós, porque nós somos espíritos encarnados numa escola.
chamada Terra. Por isso, Davi depende de nós. Depende de nós darmos o passo para chegarmos ao famoso sétimo céu, ou como queiram. Porque o céu é aqui, ao nosso lado. Ao nosso lado estão todas as bem-aventuranças. Toda a felicidade que nós buscamos. Mas com uma condição. Que nós entremos nesta faixa de harmonia. E esta condição só depende do nosso querer. Não é? Que os espíritos, no livro dos Espíritos, dizem que o nosso querer não é lá muito forte, não é lá muito persistente. Somos, pois, os próprios artífices de nossa situação feliz ou infeliz. E isso nós já sabíamos. E como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Por isso, chegarmos lá, que é aqui mesmo, só depende de nós. Eu gosto muito, vai lá, computador, força, desta imagem. Porque ela mostra o que nós vimos no começo. Que para chegar àquele estado de arte e encantar, é preciso esforço. É necessário suar, é necessário ir além. Não basta dizer, eu quero. Não basta. Não basta dizer, eu quero, mas não tenho tempo. Eu quero, mas a vida não me permite. Eu quero, mas eu tenho que comprar o carro do ano. Eu quero, mas me prendem lá em casa. Eu quero, mas não consigo porque A, B, C ou D e vamos pondo os problemas. Eu quero ir ao centro hoje, mas o meu pneu furou. Isto é dedicação. O querer, o chegar lá, o empenho é que distingue um de outro. E essa imagem é suficientemente forte para mostrar isso. Não basta dizer que eu vou dançar balé. Não basta dizer que eu vou ser feliz. Eu tenho que lutar. Eu vou cair, vou ralar os meus joelhos, vou sim. Mas eu vou chegar lá. Porque somos todos filhos de Deus. Porque Ele nos deu as possibilidades infinitas. E só depende de nós. Nos deu algo chamado livre-arbítrio. E que todos nós temos. Todos sem exceção. E nos deu capacidade e nos deu condição. Mas eu ouço mal, eu vejo mal. E daí? Nós temos muito mais sentidos. Nós não temos só 5 sentidos. O nosso organismo tem organismo material. Tem pelo menos 132 órgãos do sentido conhecidos. Gente, para de pôr barreira. Vamos embora, que o céu é aqui mesmo. E só depende de nós.
Já não posso mais. Até onde nós queremos ir? Qual é a perfeição que nós buscamos? Qual é o nosso empenho? Ah, não dá porque eu não posso. Qual é o nosso empenho? Qual é o nosso limite? Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: qual é o limite do trabalho? E os Espíritos respondem: o limite das vossas forças. Mas qual é o trabalho que nós queremos fazer? Qual é o empenho que nós vamos colocar? Em quê? É para encher os bolsos de dinheiro que vão ficar aqui quando a gente for para lá? Não dá para comprar o reino dos céus. Não dá. Lá não tem barganha. Não existem corruptos do lado de lá. Tá bem? Por isso, sucesso a todos é o que eu desejo de coração. Ah, não precisa aplaudir não, vocês aplaudam Kardec, porque isso está lá na Revista Espírita. Eu transcrevi literalmente o que está na Revista Espírita, tá bem?